Será que os programas intitulados como reality shows podem ser traduzidos como show da realidade? Ou será que a realidade apresentada nesses programas são apenas histórias montadas, orquestradas pela produção do programa? No Ásia Criminal de hoje, que é o primeiro quadro do YouTube Brasil a trazer casos relacionados à Ásia e asiáticos no mundo, a gente vai questionar isso através de um incidente que aconteceu com um dos programas de um dos reality shows da Netflix aqui na Ásia, mais precisamente no Japão. Meu nome é Edvan Fleury, seja bem-vindo aqui ao meu canal. No início do mês de fevereiro começou o Ano Novo Chinês, é uma época em que eu tenho 5 dias de folga e eu aproveito esses dias de folga para me atualizar de alguns programas de TV que eu gostaria muito de assistir. Na minha lista estava um reality show chamado Terrace House, que é um reality show lá do Japão e que muita gente acaba comentando, pessoas que curtem TV japonesa acabam me recomendando, e eu até assisti a temporada que se passava no Havaí. Essa é uma temporada que já era produzida pela Netflix, só que eu perdi o time da produção e eu queria pegar uma oportunidade para poder maratonar. Então eu esperei ter aí um feriado longo, como foi no caso agora no mês de fevereiro, o Ano Novo Chinês, que ia passar 5 dias em casa. Eu falei, vou maratonar. E durante algum tempo eu queria saber se já tinha terminado, se ia inaugurar aí alguma temporada mais nova. E eu fui pesquisando na internet e esse caso surgiu através dessa minha curiosidade de saber o que tinha acontecido com o Terrace House, porque eu não tinha tido nenhuma novidade até então. O Terrace House, ele é um reality show um tanto quanto diferente, porque ele confina 6 pessoas, 3 mulheres e 3 homens, numa mesma casa. Só que eles não estão confinados sem poder sair da casa. Eles são basicamente ali flatmates, dividem, moram ali numa república. Eles acordam juntos, vão dormir juntos, eles têm os quartos dos meninos e o quarto das meninas. E esse reality show mostra a dinâmica dessas 6 pessoas que estão em busca de um relacionamento, se conhecendo, interagindo, e eles podem sair da casa, fazer seus trabalhos, fazerem suas coisas, e à noite eles voltam para casa e ali eles interagem, eles têm a oportunidade de fazer, cozinhar juntos, falar sobre as atividades que eles gostam, e a partir dali a gente acompanha o desenvolvimento dos possíveis relacionamentos que podem surgir naquela casa. E a diferença desse reality show para outros reality shows aqui do Ocidente é a forma como ele é contado. Acontece tudo muito lentamente, a gente não tem uma edição de corte, que é aquela edição agressiva, inspirado em participantes que estão sempre querendo ocasionar confusões, brigas dentro. Não, esqueça isso. Terrace House é um reality show que, para muitas pessoas que vêm a primeira vez, é um reality show meio lento, super lento, as coisas demoram a acontecer porque tem aquele gostinho, aquele toque ali de asiáticos. Os asiáticos, eles são mais retraídos, eles não são expansivos como nós do Ocidente que queremos ver barraco toda hora, não. E acontece tudo muito devagar, os cortes de câmera são lentos, os diálogos demoram a acontecer, alguma coisa que a gente realmente quer acontecer, então tem essa característica bem asiática em comparação com a gente do Ocidente, com os nossos programas do Ocidente. De 2012 a 2014, esse reality show foi produzido pela Fuji TV lá no Japão. E a Netflix, conforme começou a sua expansão internacional para vários outros mercados, começou a explorar outras possibilidades e a comprar produções de outras localidades, de outros países. O Terrace House foi uma dessas produções que foram adquiridas pela Netflix. Ela comprou os direitos da Fuji TV, e a temporada que é foco desse tópico do Ásia Criminal foi justamente a última temporada de 2019 a 2020, porque antes, a temporada anterior, ela tinha acontecido no Havaí, lá nos Estados Unidos. Entre a temporada que aconteceu no Havaí e a temporada de Tóquio, de 2019 e 2020, tem aí um spin-off, que é uma série baseada nessa franchise do Terrace House. Porém, a continuação veio mesmo
em Tóquio, em 2019. E o que de tão grave aconteceu? Uma das participantes, a Hana Kimura, de 22 anos, veio cometer suicídio em maio de 2020, após receber uma enxurrada de ataque de ódio de hates nas suas redes sociais. A Hana Kimura era uma lutadora de luta livre profissional, ela vivia disso, e o sonho dela, ela quis entrar nesse reality show procurando ter um relacionamento, encontrar ali a sua grande paixão da vida. Igual a todos os demais participantes, o requisito principal para entrar nesse reality show são pessoas comuns, teoricamente comuns, mas com o desejo de conhecer ali a sua cara metade, o que já é muito perigoso em termos psicológicos, porque você não sabe quem está ali realmente preparado para entrar em um relacionamento e se a pessoa está ali preparada diante das câmeras de ser criticada por tudo que ela possa vir a fazer dentro de um reality show. Essa discussão que a gente está tendo, esse episódio aconteceu no Japão, mas ela não deixa de ser muito adaptável para o Brasil, porque é uma coisa que a gente também passa no Brasil, de como as pessoas têm o seu psicológico abalado através desses reality shows. É uma discussão bem temporal e que tem muito, e parece que aconteceu no Brasil. A Hana Kimura, ela entrou no episódio 20 da 5ª temporada desse reality show, e lá ela conseguiu ficar muito próximo de um outro participante, que foi o Kai Kobayashi, que é um comediante, e ela começou ali a desenvolver um relacionamento, e a produção desse programa começou a dar muita ênfase no relacionamento, nesse possível relacionamento que estava acontecendo, surgindo entre os dois. Até que no episódio 38 de julho de 2020, aconteceu um incidente no qual o Kai deixou a roupa da Hana, que era muito cara, a roupa de luta dela, no qual ela se apresentava, ele esqueceu a roupa dela na máquina de lavar, e a roupa acabou encolhendo, e isso fez com que ela ficasse extremamente chateada com ele, porque a peça tinha, além de um valor simbólico para ela, era parte do ganha-pão dela, porque era uma peça muito cara. E no Terraço House não é muito comum, não é muito normal ter discussões acaloradas, tretas, como acontece nos reality shows que estamos acostumados a ver, porque as pessoas ali são muito good vibes, elas resolvem tudo muito calmamente, conversando, e até porque o objetivo delas no show não é de causar confusão, e sim de arranjar ali a sua cara metade. É como se fosse um de férias com um ex, alguma coisa assim, porém muito mais comportado. E nesse dia em que o figurino dela foi estragado, ela ficou extremamente chateada e decepcionada com o Kai, e acabou descontando todo o ódio dela nele, e ela acabou, para os padrões lá do Japão, sendo a grande vilã dessa temporada do Terraço House. Parece coisa do Brasil, não é? Ficou instaurado ali uma torta de climão horrível entre os participantes. Ela teve ali um bate-boca durante o jantar entre ela e o Kai Kobayashi. Todas as pessoas ficaram ouvindo, e o comportamento do japonês é de ficar ouvindo calado. Ele tentou pedir desculpas dela, e ela estava assim tão revoltada que ela se levantou e acabou batendo ali no chapéu que ele estava usando e foi embora. Então o clima ficou muito pesado na casa, e isso deixou a audiência do programa enfurecida, porque não era uma coisa normal de se ver. Quem acompanhava o Terraço House não era uma coisa que as pessoas que assistem a esse programa de TV estão acostumadas a ver os seus participantes ali brigando. Esse mesmo episódio mostrou a reação dos outros participantes com esse incidente, e todo mundo ficou extremamente chocado, pesado e sem clima para ali continuar tendo outro tipo de conversa à noite. O clima ficou extremamente pesado. Para nós que estamos assistindo, a gente que é ocidental, criado numa cultura totalmente diferente, a gente acha que essa situação é uma situação totalmente esdrúxula, alguém ser odiado por um país inteiro por ter ali discutido, uma mulher discutindo com um homem por ela ter estragado um uniforme, um bem material dela de trabalho. É uma coisa que pra gente não faz muito sentido, mas realmente aconteceu isso. Foi um entrave, um ódio, uma raiva de uma mulher que colocou um homem ali no seu lugar, que fez uma coisa errada. Ela não fez, quem puder assistir esse episódio, você nota que não houve assim nada demais. Ela lhe expressou a insatisfação dela, e isso pesou na casa, pesou no clima dos participantes que estavam ali
presentes. E bastou isso para ela ser bastante odiada pelos fãs do programa. As pessoas começaram a lhe destilar bastante ódio porque ela estava sendo pintada como uma das participantes mais queridas, porque ela era bem fofinha e todo mundo torcia pro relacionamento dela com Kai Kobayashi, e como é que ela do nada poderia se revoltar e fazer aquilo com o homem que estava ali basicamente sendo o par romântico dela na atração. Como tudo isso aconteceu em meados de 2020, os participantes acabaram tirando férias porque a produção foi afetada devido a essa crise epidemiológica que está acontecendo no mundo todo, e eles ficaram isolados em quarentena nas suas casas. E foi aí que a Hana acabou explodindo de tanta mensagem de ódio em que ela lia, as pessoas julgando ela pela aparência, pela forma como ela se comportava dentro do reality show, e foi aí que ela decidiu tirar a própria vida. Isso pegou as pessoas de surpresa, porque elas não esperavam que isso fosse acontecer. Até a família dela foi pega de surpresa quando a associação de luta livre na qual ela participava mostrou esse comunicado através das redes sociais, comunicando do falecimento dela. Gerou muita comoção e surpresa entre as pessoas que acompanhavam ali o programa. E em meio a essa tristeza, a mãe dela teve acesso às mensagens que a filha dela estava trocando com os participantes do programa. Foi feita ali uma investigação nas trocas de mensagem do celular dela, e ela notou que a Hana já estava passando mal, já precisava de ajuda psicológica naquele programa, porque foi revelado que nesse episódio em específico, em que ela foi super agressiva com o Kai Kobayashi, foi toda uma ocasião armada pela produção do programa. Abre aspas, vou ler aqui uma mensagem que ela mandou para uma das meninas que era próxima dela ali no programa em que ela participava, as duas participavam. Minhas coisas de trabalho foram arruinadas, então a equipe me disse para afrouxá-la diante das câmeras. A equipe jogou lenha na fogueira antes das filmagens. Eles disseram para basicamente bater no rosto dele, do Kai Kobayashi, mas é claro que eu não poderia fazer isso. Não é real. Então me senti muito mal por isso, me desculpe. Essa foi uma mensagem que ela enviou para uma das meninas que participaram do programa e que eram próximas a ela, e a partir daí foram descobertas várias mensagens em que a própria Hana pedia ajuda, assistência psicológica da produção, e a produção simplesmente não fez nada para ajudá-la. Ela comunicou à produção do programa que ela estava recebendo ataques e que ela não sabia como lidar com isso, e a produção do programa simplesmente não fez nada à Fuji TV. A Fuji TV, como toda boa empresa, veio a público e disse que não tinha nada a ver e que o programa ele não era roteirizado. E isso era uma característica que também é dita em toda a abertura do programa. Enquanto o programa vai se desenrolando, os participantes vão fazendo suas coisas, temos ali um grupo de comentaristas que toda vez que começa um programa, um episódio novo, ela lê que aquele programa, o Terrace House, ele é um reality show e não há roteiro. Todas as atitudes que os participantes têm são atitudes vindas naturais deles. E com essa revelação da Hana, em que ela foi praticamente coagida a ter batido no rosto dele e ela se recusou a bater, ela apenas deu um tapa no boné dele, mostrou que não era bem assim a história. Após essa mensagem via público na imprensa, através da mãe da Hana Kimura, que é uma lutadora também bastante conhecida, a Kyoko Himura, ela mostrou uma série de outras mensagens que a filha dela tinha trocado com a produção e com vários outros participantes, e realmente colaborava para que o reality show fosse tudo orquestrado com situações. O Kai Kobayashi acabou postando nas suas redes sociais confirmando essa versão, que a Hana também tinha pedido desculpas a ele depois do incidente, e ela também falou a mesma coisa para ele, que aquela situação foi uma situação armada e que só aconteceu porque a produção acabou colocando muita pilha para que ela fizesse isso dentro do programa. Alguns participantes de edições anteriores acabaram se pronunciando sobre esse assunto, e eles realmente confirmaram que havia ali algumas situações em que a produção armava, a produção criava ali um ambiente para que a história seja contada, seja a forma como eles deveriam se comportar com o seu crush quando eles começavam a gostar de alguém, porque isso seria mais interessante para ser exibido na TV.
É claro que os participantes dessa edição em específico que aconteceram, eles não puderam se pronunciar, porque quando você participa de um reality show, existe por contrato, você não pode divulgar como são as coisas que acontecem dentro do reality show, porque senão você paga a multa. E isso se dá ao fato de que não se pode perder, né, entre aspas, essa ilusão de como tudo acontece, como toda essa mágica acontece. Devido a toda essa polêmica, não tardou muito e a Fuji TV e a Netflix decidiram cancelar o show sem exibir os 2 últimos episódios. O Terrace House está disponível no catálogo da Netflix, porém, nessa temporada em específico, a gente só tem acesso até o 19º episódio. E a temporada completa, total, com os seus 46 episódios, não estão disponíveis. Se você quiser assistir, você assiste até o 19º episódio, que é um episódio antes da Hannah aparecer na série. E isso foi a atitude que a Netflix tomou globalmente, porque lá no Japão a série continuou sendo exibida durante algumas semanas e ela só teve a sua exibição cortada nos 2 últimos episódios. Os episódios que foram ao ar, ainda tiveram bastante episódios, eles foram reeditados para que a Hannah não aparecesse nos episódios, como uma forma de prestar respeito à moça. A mãe da Hannah, a Kyoko, acionou o órgão responsável pela ética dentro das televisões, das emissoras de televisão do Japão, e esse caso, no momento, ele segue em investigação judicial. A própria Fuji TV abriu uma investigação interna no qual todos os participantes foram convocados a prestar seu depoimento, porém o único participante que se recusou a dar um depoimento foi justamente o Kai Kobayashi. A família da Hannah, ela segue a tradição budista, e por seguir a tradição budista é necessário que antes do corpo ser velado, toda a família e todos os membros envolvidos ali pela perda desse ente querido passem no mínimo 49 dias de luto antes de fazer todo o processo de queimar ou de enterrar o corpo. Então esse processo de espera, esses quase 2 meses de espera, é extremamente importante para a família. É o momento em que a família se fica reclusa, não dá entrevistas, não faz festa, não faz nada, em respeito à memória do ente que partiu. Porém, um ato desrespeituoso promovido pelos próprios integrantes da atração foi que eles decidiram se reunir em um terraço, como o próprio nome do reality show já diz, decidiram se reunir em um terraço para comemorar o programa, e eles até colocaram em uma das legendas nos stories do Instagram que nós somos a Terrace House. Isso foi extremamente desrespeitoso, foi de uma falta de tato e time muito grande de respeito por alguém que estava presente ali com eles, trabalhando com eles. Eles não tiveram o mínimo tato, decência de ter esperado e ter comemorado alguma coisa. A gente, desculpa falar isso, que isso é uma coisa que eu demorei até um pouco tempo para fazer esse vídeo, porque como algumas pessoas que me acompanham sabem, eu tenho vários problemas, e um desses problemas é depressão, é transtorno de ansiedade, esse comportamento bipolar, e quem sofre disso sabe o quanto é difícil pra gente falar sobre isso. Muitas pessoas não conseguem se abrir para a sociedade sobre isso. E isso aqui não faz parte do roteiro, gente. Eu nem planejei estar aqui chorando para falar sobre isso, mas porque realmente é bastante revoltante a forma como tanto a empresa, a Fuji TV, quanto os próprios colegas participantes foram totalmente desumanos nesse caso e não respeitaram a própria pessoa com quem eles conviveram na casa. Isso foi de uma falta de sensibilidade, e não foi uma coisa que eles fizeram, esperaram alguns meses para fazer, foram semanas, e fizeram isso postando stories para quê? Para ganhar biscoito em cima disso. Foi de uma insensibilidade muito grande. Sobre isso, abre aspas, a mãe dela disse:
49º dia em memória da Hana ainda nem aconteceu, mas as pessoas daquele show incompleto estão festejando. Eu acho que a espinha dorsal disso é que não é problema deles. Não quero criticá-los individualmente, mas é muito triste e decepcionante. Fecha aspas. Realmente é revoltante e decepcionante saber que os seus colegas de trabalho, seus colegas que estavam ali participando de uma coisa junto com você, não tiveram o respeito. Parece que você não é nada em ter esperado um simples gesto de educação, sabe? É incrível como o ser humano é. Inclusive, algumas dessas fotos, um desses participantes postou tudo, ainda tá ali no Instagram. E os comentários estão desativados. Uma pessoa muito sem noção. E agora falando de uma outra pessoa, dessa vez de um ator chamado Miura Haruma. Foi um ator super famoso no Japão. Ele começou a trabalhar desde novinho, desde criança. Ele começou a fazer trabalhos na TV. E ele ficou muito famoso pelas suas novelas, em que ele fazia lá os seus papéis. E, particularmente, um dos papéis que mais me chamou a atenção na carreira do Miura Haruma foi quando ele participou da versão japonesa do Kinky Boots. Ele fez uma drag queen. Tem vídeos aqui no YouTube, eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo para você ver. Ele, além de ator, ele é um excelente cantor. E você vê o quanto maravilhoso ele é na atuação. Ele é um homem super alto e ele é uma drag queen na peça. Você compra essa ideia de quão bárbaro ele é, a atuação dele, enfim. Só que o que poucas pessoas sabiam é que ele estava sofrendo de depressão severa também, devido ao fato dele ser explorado financeiramente pela mãe dele e também pela empresa, pela agência a qual ele trabalha. Ele tentou, em 2017, fazer um intercâmbio, tentar dar um tempo na carreira dele, tentar estudar inglês, se formar, enfim, fazer alguma coisa além da atuação. Ele tentou dar um tempo, ele foi para a Inglaterra, porém ele só conseguiu ficar lá 6 meses, porque a empresa dele convenceu ele a voltar para o Japão para continuar a fazer as peças, novelas e filmes que ele fazia. Ele é um ator que trabalhava muito. Durante o ano ele fazia 6, 7 personagens. É muito personagem, muito trabalho para uma só pessoa, para um só ator. Ele estava ao mesmo tempo gravando filme, fazendo novela e também com peça de teatro. A infância dele foi tudo muito conturbada no fato dele ser filho único e da mãe dele ser divorciada. Esse sobrenome dele, Haruma, é o sobrenome da mãe dele, porque ele cresceu sem o pai, e a referência de pai que ele tinha era o padrasto dele, porém a mãe e o padrasto dele acabaram se separando alguns anos depois, e foi por causa disso que a mãe dele acabou ficando dependente financeiramente, explorava bastante ele, e ele tinha essa pressão de ter que sempre ter bastante trabalho para poder ali suprir financeiramente a mãe. Só que quando a mãe dele se separou do padrasto, meio que o mundo dos dois veio abaixo. A mãe dele acabou se separando também do filho, cada um foi para o seu lado. Ela tinha um restaurante com o padrasto e esse restaurante foi fechado. Então, 3 anos antes de ele cometer também o ato de tirar a própria vida em 2020, olha aí, no mesmo ano, ele vinha sofrendo bastante com esse distanciamento da mãe dele, sempre foi muito próximo. Então ele acabava metendo a cara no trabalho e também bebendo muito. Ele encontrou no álcool uma forma de escapar e de continuar vivendo todos os dias. Eu tô colocando o Miura nesse bolo também, nessa mesma história junto com a Hana, porque ele decidiu tirar a própria vida dele algumas semanas depois que a Hana cometeu o suicídio. Pra você ver como foi tudo muito próximo. Abrindo um contexto, um parêntese nessa história do Miura, é que aconteceu alguns anos antes um caso bem polêmico no Japão de um ator bem famoso que foi o Masahiro Higashite. Ele acabou traindo a mulher dele, a Anne Watanabe, que era uma modelo, e esse escândalo repercutiu muito na imprensa do Japão, foi bastante especulado pelo fato de que eles eram um casal super querido na mídia. A forma como tudo aconteceu foi porque o Masahiro, ele vinha traindo a esposa dele há muito tempo, e
O ápice dessa traição foi quando a imprensa tinha descoberto que ele já estava traindo a esposa, ele tem 3 filhos com ela. E durante uma entrevista, uma repórter perguntou se ele tinha preferências pela esposa dele ou pela, na época, amante dele. E ele preferiu, ele ficou ali 10 segundos de silêncio, que acabou virando meme, as pessoas fizeram muitas piadas em relação a isso. Ele respirou fundo, passou ali alguns minutos em silêncio e disse que preferia não falar sobre a vida pessoal dele, porque ele não queria machucar, a resposta dele poderia machucar a esposa dele. Isso foi a gota d'água. E é claro que isso não pegou nada bem. Nessa época, ele estava com um projeto, ele estava com um filme junto com o Miura. E nessa mesma época, o Miura acabou usando das redes sociais dele, o Twitter, para defender o ator. Ele disse o seguinte, abre aspas, não importa em que setor você está, as pessoas criticam quando querem criticar e aos poucos privam a pessoa de sua força de vontade própria. Isso foi a declaração dele na época desse grande escândalo que aconteceu no Japão. É claro que esse outro ator e a amante deles acabaram recebendo o pior tratamento da sociedade possível. Eles acabaram sendo excluídos, perderam vários contratos, perderam vários papéis na TV e acabaram sendo ali excluídos das agências de entretenimento. Mas voltando aí no caso do Miura, essa notícia do suicídio dele na própria casa dele durante esse período de pandemia também foi toda essa merda, gente, aconteceu tudo muito próximo da Hana. E foi nesse contexto aí de pandemia, pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém imaginava que ele tinha esse problema com bebida, que ele bebia muito e que ele tinha essa coisa da depressão. No dia em que o corpo dele foi encontrado, ele tinha uma gravação e as pessoas que trabalhavam com ele disseram que um dia antes estava tudo muito bem, ele fazia piadas, ele estava super animado com o projeto. E acontecer isso deixou as pessoas em choque, sem saber que tinha ali uma pessoa precisando de ajuda e que ninguém pôde fazer nada porque ninguém percebeu ali os sinais. Tanto que a última postagem dele no Instagram foi ele comemorando que ele tinha alcançado a meta de 1 milhão de seguidores. Ele fez uma mensagem em japonês e também agradeceu em inglês, até porque ele queria muito aprender a ser fluente no inglês, ele tinha esse desejo. E assim como aconteceu uma situação tanto quanto vexatória, de vergonha alheia com a Hana, em que teve ali os participantes comemorando, celebrando em um time totalmente errado, o Miura também passou por uma coisa bem parecida em uma dessas homenagens fúnebres. Durante uma dessas homenagens feitas por colegas dele que trabalharam com ele, estavam trabalhando com ele ali num trabalho que ia ser lançado aí na TV no Japão. Eles estavam ali comemorando e uma das pessoas escreveu uma coisa assim. Isso é uma coisa que não dá para traduzir literalmente, porque é uma coisa do idioma japonês, mas é como uma coisa assim, aquela pessoa quer dizer que ele tinha um picão, como se fosse no sentido de ser uma piada, alguma coisa assim. E uma pessoa embaixo respondeu em japonês na foto dele, né, dizendo que, então você já viu o pênis dele? Então, esses atores se reuniram com a foto dele, foto de funerária dele, tiraram a foto sorrindo, fizeram uma pose e postaram também nas redes sociais. Claro que isso, quando as pessoas leram essa mensagem que estava escrito na foto dele, entre alguém que escreveu ali que estava naquela foto, não pegou nada bem. E algumas horas depois dessa foto ter sido postada no Instagram, ela foi obviamente deletada, mas a internet já caiu em cima de pau naquele grupo de atores que tinham postado isso, porque pode ter sido uma piada para eles, pode ter sido uma piada sim, mas não cabe eles compartilharem aquilo naquele momento para ganhar biscoito, like, sabe? Isso machuca as pessoas, porque você não sabe para onde que essa mensagem ela está sendo enviada, principalmente para quem era fã daquele ator, do Miura Haruma, sabe? E a única diferença dele para Hana Kimura é que ele não sofreu um hate
tão alto quanto a Hannah, ele não tinha hates, tanto que as matérias que eu li sobre o caso dele mostram que, em comparação com a Hannah, ele não tinha esses hates desproporcionais, as mensagens dele eram mais mensagens positivas, que as pessoas realmente gostavam muito dele como pessoa, porém ele tinha esse lado, essa pressão muito grande de trabalhos, ele se cobrava muito, e essa questão do afastamento dele com a mãe dele, que foi um fator primordial para que ele decidisse tirar a própria vida. E quando eu estava fazendo a pesquisa para esse roteiro, eu fui ver alguns vídeos de outros criadores de conteúdo que falaram sobre esse assunto do Miura, e eu me deparei com um criador de conteúdo que o depoimento dele mexeu muito comigo, porque na opinião dele, ele disse que ele não consegue ter respeito pelo Miura por ele ter tirado a própria vida dele, porque isso foi uma atitude covarde. Isso mexeu bastante comigo, porque as pessoas não entendem que quando uma pessoa tem uma depressão tão severa, a cabeça dela, isso aqui é um órgão, e quando a sua cabeça, seu cérebro não pensa, você não tem condição, capacidade de tomar ali uma atitude consciente, racional do que está acontecendo, de como aquilo vai refletir, porque você está doente, você está mal, a sua cabeça é como qualquer um outro órgão, que quando ele falha, você pode vir aí a óbito, é a mesma coisa, e isso me machucou bastante. Até mandei mensagem para ele tentou provar por A mais B que eu estava errado, que ele, apesar de me entender, mas é que eu estava errado, porque no Japão, por exemplo, se uma pessoa se atira na linha do metrô, todo esse desgaste de metrô ficar parado e de toda a limpeza que precisa ser feita, tudo a família da pessoa que fez isso tem que pagar. Ele usou isso como exemplo. Mas as pessoas não entendem realmente de fato que a cabeça, que o cérebro, ele é um órgão humano e como qualquer outro órgão, porque quando ele para, você tem sérios riscos de vir a falecer, como qualquer um outro órgão nosso que é importante do corpo, que é vital para o nosso funcionamento. Então eu duvido que você culparia uma pessoa que o coração parou, ou então os rins pararam, enfim, qualquer outro órgão, e jogasse a culpa, você desistiu da vida, porque você quis. Não, porque às vezes isso, na maioria das vezes, vai além do nosso controle. E uma pessoa que sofre, que está no estado de depressão tão grande, ela não consegue, sinceramente, se expressar e explicar para as pessoas próximas o quanto ela está sendo machucada e o quanto ela está sofrendo por dentro. Eu, por exemplo, tem dias que eu luto imensamente dentro de mim para acordar todos os dias, para tentar continuar a estar aqui, e é medicamento, é terapia, é conversa, é uma luta, e as pessoas não entendem isso. Então, você falar que uma pessoa fez isso porque ela queria, ou então ela fez isso porque ela foi covarde, isso é extremamente um gatilho, extremamente respeitoso para quem está aqui lutando contra isso e tentando sobreviver. E por isso que esse caso ele é muito pessoal para mim. Eu espero que a Fuji TV e a Netflix paguem pelo que aconteceu e que elas reavaliem muito essa questão do Conselho de Ética sobre o quão ético é explorar as pessoas para os seus reality shows, não só a Netflix, mas outros programas de TV. A gente teve ano passado, por exemplo, A Fazenda, e que teve uma participante em que os outros participantes fizeram o que quiseram com ela, inclusive cogitaram até fazer jogo psicológico para ela, uma pessoa que estava doente, que precisa de um remédio, para que ela enlouquecesse e fosse expulsa ou saísse do jogo, sabe? Até que ponto é a questão do jogar limpo, né? E isso também aconteceu no Big Brother Brasil e vai acontecer porque as empresas de entretenimento, as empresas de mídia, não estão ali, elas não ainda entenderam que a responsabilidade dela não é apenas com as pessoas que estão confinadas dentro do reality show, sabe? O reality show não é apenas feito das pessoas que estão ali sendo observadas, mas a gente tem a empresa que faz reality show, a empresa de TV, a gente tem os participantes e também tem um outro personagem muito importante, que são as pessoas que estão ali
acompanhando. E eu vejo que as pessoas que estão ali acompanhando são tão manipulados, no caso nós, que a gente não recebe apoio e uma orientação para saber até que ponto você pode ir, até que ponto você pode odiar uma pessoa, até que ponto você pode criticar uma pessoa sem afetar o mental dela, sabe? Ela tá ali participando de um programa de TV, ela tá ali se expondo, ou então fazendo ali um personagem, mas aquilo ali é um programa de TV, acabou aquele programa, bola pra frente, a vida segue. E falta isso das empresas de TV, entenderem que as pessoas que estão absorvendo, as pessoas que estão acompanhando esses programas, precisam também de tanto acompanhamento quanto as pessoas que estão dentro desse reality show. Eu nunca vi nenhum desses reality shows, em nenhum dessas intervenções em que o apresentador, a produção tem com esses participantes, também possam intervir para falar para o público que aquilo ali, aquela cobrança, aquilo tudo ali que é montado tem um limite, existe uma ética que você não pode fazer ultrapassar aquele limite, porque todas as pessoas têm os seus gatilhos, todas as pessoas têm seus pontos fracos, e a gente pode estar ali, querendo ou não, sendo um gatilho para que uma pessoa faça uma coisa ruim contra si mesmo. Você não consegue imaginar o quão ruim ou o quão perturbado dentro aqui da cabeça a pessoa pode estar, porque as pessoas que têm depressão são as pessoas que mais conseguem enganar a sociedade, porque elas estão aí rindo, sorrindo, fazendo stories, mostrando uma vida perfeita no Instagram, mas são essas as pessoas que mais escondem porque elas têm vergonha, elas não conseguem externalizar isso que elas estão sentindo. Então, eu espero que realmente no futuro todas as empresas de TV ou então se unam, possam mudar essa realidade e transformar essa coisa e mostrar que os reality shows não são tão realidade assim. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero te encontrar aqui no próximo Asa Criminal, ou então em algum vlog, alguma outra coisa que eu esteja fazendo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. E se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva. E se você quiser ser mais bacanudo ainda, você pode virar membro aqui desse canal e me ajudar aqui financeiramente, que é uma coisa muito bem-vinda. A gente só quem está aqui produzindo do outro lado sabe o quanto é difícil crescer aqui nessa plataforma. E eu tenho a esperança de que um dia eu vou conseguir conquistar meu espaço aqui nessa plataforma, tá bom? Com muita luta. Então, você já sabe, né? Mexeu com asiático, mexeu comigo.